Em um certo dia, em um mundo, um terrível desastre conhecido como Quebra de Dungeon ocorreu. Como resultado desse evento, inúmeras pessoas sofreram, incluindo os pais do nosso protagonista que também perderam a vida nesse incidente. Naquele fatídico dia, ele viu tudo o que possuía ser perdido em um instante. Foi nesse momento que ele fez uma promessa a si mesmo, enquanto lágrimas de sangue escorriam. Ele se tornaria um caçador determinado a erradicar todos esses monstros. Entretanto, ele não possuía nenhum talento inato e por isso enfrentou dificuldades extremas. Contudo, um dia ele foi convocado para a Torre dos Desafios, marcando o início de uma reviravolta em sua vida. Esta é a parte 11, caso ainda não tenha visto as partes anteriores, deixarei a playlist abaixo para vocês. Agora continuaremos de onde paramos. O nosso protagonista estava no desafio do andar 13, onde o objetivo era eliminar o Conde dos Vampiros. Após eliminar vários vampiros, o Conde conjura uma poderosa habilidade. Devido a isso, Sangwon pede para os outros do seu grupo encontrarem os clérigos, pois iriam atrapalhar sua batalha. Após isso, Sangwon usa sua habilidade de controle de sangue para parar o poder do Conde. No entanto, devido a isso, o Conde se irrita e conjura essa habilidade novamente, mas muito maior. O nome do Conde é Nei. Ele pensa que não sabe quando realmente começou, mas ele apenas lutou, e devido a isso, lutar se tornou parte da sua vida. Como sempre, o que acontecia com aqueles que sentiam sede, a única coisa que pensava era em lutar. Entretanto, quando ele finalmente recuperou o juízo, estava em cima de incontáveis corpos. E eventualmente sua sede conseguiu atingir o céu, onde o deus da batalha escolheu Nei como um de seus futuros discípulos. O maior desejo da sua espécie era destruir as 4 grandes nações aliadas cheias dos humanos. Eles mataram muitos humanos e conseguiram destruir 3 das nações, ao ponto que a raiz das 4 grandes nações aliadas à fonte da vida se tornou vermelha de sangue. E se ele conseguisse conquistar completamente essa nação final, poderia ser reconhecido pelo deus da batalha como seu verdadeiro discípulo e assim alcançar o pico ao se tornar o rei de todos os vampiros. No local onde o Conde estava, um vampiro chega e fala que tem um problema, dizendo que suas forças estão sendo dizimadas por um humano. Ao olhar por um espelho, o Conde vê Sangwon eliminando os vampiros. O Conde fala que tem certeza que cuidou de qualquer pessoa que afirmou que era um guerreiro. E pergunta qual nação enviou esses bastardos. O vampiro fala que eles apareceram de repente. O Conde fica extremamente irritado, questionando se suas tropas foram dizimadas de repente, dizendo que nada disso faz sentido. Questionando como eles do nada passaram no meio da cidade, evitando todos esses olhos. Como o Conde estava bastante irritado, estava afetando os outros vampiros ao seu redor. O Conde fala que só precisava conquistar perfeitamente essa cidade e assim ser reconhecido como um verdadeiro discípulo, e esse cara estragou tudo. Falando como um humano patético, ousa fazer isso. Com isso, mesmo tentando manter a base nesta cidade para utilizá-la, ele não se importa mais e vai fazer toda essa cidade um inferno. Sangwon pensa que a escala dessa habilidade é muito maior do que ele esperava, acreditando que não será capaz de bloqueá-la. Assim, ele começa a correr pensando que deve salvar os membros da sua equipe e esquecer essa cidade. Ao se aproximar dele, Sangwon usa seu escudo para bloquear a habilidade do Conde. No entanto, mesmo usando toda a sua força, seu escudo começa a ser destruído, mas ele sabia que precisava segurar mais um pouco. E por sorte, ele consegue proteger a todos. Após isso, os membros do seu grupo perguntam se ele está bem, agradecendo a ele, pois se não fosse por ele, todos estariam mortos agora. Mas, para a surpresa deles, logo em seguida o Conde aparece. Ele está surpreso por terem conseguido sobreviver ao seu ataque. Com isso, acredita que não foi coincidência que eles foram capazes de dizimar seus familiares. Ao observar, ele vê uma pessoa ingênua de corpo fraco e esses outros 3 que estão perfeitamente bem, acreditando ser os membros principais do grupo. Assim, ele ativa sua habilidade de sangue e decide dizimar esses 3 primeiro. Devido a isso, Sangwon se levanta e diz para eles ficarem para trás, falando que vai enfrentá-lo. Eles concordam e dizem que vão voltar em breve e se precisar de ajuda é só falar com eles. O Conde pergunta com permissão de quem eles estão saindo, dizendo que não vai deixar. Assim, rapidamente vai para cima deles. No entanto, quando ele passa ao lado de Sangwon, sente algo estranho. Sangwon pergunta se o Conde já ouviu falar no termo cuidado com o que deseja, dizendo que devolverá todas as palavras que o Conde disse. O Conde fica irritado e vai para cima de Sangwon, questionando como ele ousa agir como um bom guerreiro. Mas Sangwon, com todas as suas habilidades, fala que primeiro vai rasgá-lo em pedaços, dando um poderoso golpe. Os membros do seu grupo ficam bastante surpresos, mas Sangwon fala para eles se apressarem e encontrarem os clérigos. O ninja fala que Sangwon já matou o Conde dos Vampiros e pergunta se ainda vão precisar disso. Sangwon questiona se algo não parece estranho, dizendo que a mensagem de conclusão do andar 13 deveria ter aparecido, mas isso não aconteceu.
Assim, Sang-won ativa seus olhos do Dragão das Chamas e o sistema informa que o Conde está usando sua autoridade de regeneração para recuperar seu corpo. Seu grupo não consegue acreditar que o Conde pode fazer até mesmo isso. O ninja fala que a cidade está em ruínas, pois os clérigos devem estar mortos e pergunta se não seria melhor eles se juntarem à batalha. Sang-won nega, dizendo que vai segurar o Conde dos Vampiros, então pede para eles encontrarem os clérigos ou algumas relíquias sagradas e assim tragam. Sang-won pensa que sente muito, mas ele precisa matar o boy sozinho, devido a isso seu grupo decide procurar pela cidade. Logo em seguida, o Conde consegue recuperar seu corpo completamente e bastante irritado diz que vai dizimá-los. Sang-won pensa que a regeneração desse cara é realmente inacreditável, onde a habilidade de recuperação e as habilidades de controle de sangue que ele possui são definitivamente mais eficientes do que as que ele tenha. Entretanto, quando se trata de capacidade de combate, Sang-won era muito mais superior. Logo em seguida, o Conde usa sua habilidade de sangue para lançar várias pedras em direção a Sang-won. Ele consegue desviar, no entanto, elas ainda estão perseguindo e o acertam. O Conde fica feliz dizendo que está um passo à frente quando se trata de manipulação de sangue. No entanto, o que ele não esperava era que Sang-won, com sua velocidade, já estava atrás dele. Sang-won fala que reconhece que ele está realmente à frente, mas graças a ele aprendeu uma nova habilidade de aplicação. Sang-won pensa que desta vez cortou em pedaços menores do que da última vez, mas mesmo assim ele ainda está se regenerando. E é quando Sang-won começa a se perguntar se nesse teste é realmente impossível matar o Conde sem os clérigos. E se a cidade está nesse estado, seria ainda mais estranho se um clérigo conseguiu sobreviver. Logo em seguida, o Conde recupera seu corpo novamente. Sang-won pensa que isso é bastante irritante. O Conde pergunta se ele realmente acha que pode matá-lo, dizendo que isso não vai acontecer. Sang-won fala que isso é curioso. O Conde pergunta o quê? Sang-won fala que estava curioso para saber quantas vezes vai ter que eliminá-lo para que realmente morra, liberando seu poder. O Conde não conseguia acreditar, se perguntando se realmente estava com medo. Irritado, ele fala que é certo que se tornará o rei dos vampiros, e assim vai para cima de Sang-won, mas nada adianta, Sang-won corta totalmente sem dificuldade. O Conde fala para Sang-won não achar que está ganhando só porque está lhe aplicando o Do, mas antes de terminar de falar, Sang-won corta novamente. O Conde começa a rir dizendo que Sang-won não é um guerreiro de verdade e nunca vai conseguir matá-lo, dizendo que enquanto ele for humano não será capaz de escapar das leis da física. Com isso, logo vai cansar e colapsar, Sang-won não se importa e continua cortando. O Conde pergunta como Sang-won está usando mana desse jeito e não se cansa. Sang-won já estava na 8ª vez, devido a isso o sistema informa que ele ganhou a conquista Artista do Campo de Batalha, recebendo a habilidade técnica de tortura de rank D-. Neste momento, o Conde decide fugir, pensando que esse cara é um monstro. No entanto, nada adianta, Sang-won já estava ao seu lado e fala que vai fazer voltar todas as palavras que o Conde disse, com isso não vai deixá-lo ir. O Conde fala para parar e negociarem, dizendo que fará qualquer coisa que ele quiser, podendo dar toda a riqueza e honra que ele quiser. Com isso, fala para Sang-won apenas eliminá-lo, pois não conseguia viver assim, dizendo que ele não é um guerreiro, mas sim um assassino do diabo. O sistema informa que ele obteve a conquista Começo da Loucura, recebendo a habilidade Amplificação da Dor de rank D-. O Conde não conseguia aguentar mais e implora para ele parar. Sang-won pensa que ele pode apenas calar a boca e morrer. Pouco tempo depois, Sang-won percebe uma coisa e fala para o Conde se aproximar. Sang-won fala que existe uma maneira de escapar dessa dor e pergunta o que o Conde acha. Ele questiona o que deve fazer. Em seguida, Sang-won ativa seu escudo do contra-ataque e o transforma em um espantalho e fala que o Conde apenas deve bater nisso sem parar. O Conde não conseguia entender. Sang-won pergunta por que ainda não começou, questionando se ele realmente quer viver. Assim, o Conde começa a socar esse espantalho. O Conde pensa que essa série de eventos que aconteceu do começo ao fim, ele não conseguia entender nada. Onde não havia sinais para esse humano aparecer de repente e aniquilar a força mais forte da história, os vampiros. E não importa o quanto ele pense, isso tudo era realmente estranho. Ele começa a acreditar que isso é um julgamento dos deuses. Em primeiro lugar, um humano tendo a capacidade de dominação de sangue era estranho, e por os vampiros ficarem relaxados, eles queriam apertar a disciplina. Assim, acredita que esse cara é o salvador dos vampiros, que queria treiná-los para ficarem mais em guardas. O sistema informa que o escudo do contra-ataque acumulou o máximo de dano. Assim, Sang-won fala para o Conde parar e diz que está na hora dele morrer. Sang-won fala que o Conde vai viver não importa quantas vezes o elimine, e assim prende o Conde no escudo do contra-ataque e libera todo o dano diretamente nele. Sang-won fala que pode vaporizá-lo para que não reste nenhum pedaço de carne. Após isso, o sistema informa que ele completou o desafio do andar 13. E como recompensa, ele obteve um livro de habilidade aleatório de rank A+.
Além disso, 90 mil pontos e também 4 mil pontos especiais com adicional de 5 mil pontos especiais. E assim ele poderia voltar para a sala de espera. Sangwon estava feliz por ter conseguido matá-lo. E assim chegamos ao final deste vídeo. Como sempre, espero que tenham curtido. Não se esqueça de deixar o seu like e se ainda não é inscrito, não custa nada se inscrever. Isso me motiva bastante a trazer novos vídeos o mais rápido possível. Se chegou até aqui, só tenho a agradecer. Nos vemos no próximo vídeo. Falou!